Hoje vamos falar de jornalismo, fake news, credibilidade e depois o negócio também tem que quadrar, não é? Para que tudo faça sentido. Mas permite-nos ser um bocadinho mais românticos, se quisermos, ou se quisermos pensar, ou por outra, pensarmos no que é importante para a sociedade, como já foi dito aqui de manhã pela Vanessa, pelo Rui Pedro Batista, e de maneira geral por todos pelo Rodrigo e por todos os que estiveram no painel anterior. Na reunião de júri, onde foram escolhidos os vencedores dos prémios de comunicação, a entrega vai ser a seguir, pedimos sugestões de temas para esta manhã, para o debate de hoje. E a primeira coisa que disseram foi o impacto do fim dos mídias na vida em sociedade. Eu pensei, uau, mas os mídias estão a morrer, hein? Ou já morreram e ainda não sabem? Vítor? Quais mídias? Quais mídias? Os mídias tradicionais, se quisermos, os novos mídias? Não, acho que não. Acho que nunca como hoje se consumiu tanta informação, nunca foi produzida tanta informação. Mudaram as plataformas, estão a mudar as plataformas. A forma de fazer comunicação, de fazer notícias, das pessoas se relacionarem e obterem essa informação. Agora, não há nenhum indicador científico ou empírico válido que nos possa levar a essa conclusão, acho eu. Sofia. Olá, bom dia a todos. Sofia, este painel tem uma coisa eventualmente engraçada ou interessante. Engraçado não só para a Machetra. O Vítor é de uma agência de comunicação, já foi jornalista. A Sofia é de departamento comercial, muito brand content. Aliás, acho que o primeiro livro sobre brand content que foi escrito em Portugal foi pela Sofia, portanto já estava já há uns bons anos. O António Costa lançou há 2 anos, fez no ano passado 2 anos, o ECO, portanto um meio que é digital, mas que corresponde a tudo o que é suposto um jornal ou um mídia tradicional ter. O Fernando Esteves lançou há um mês, no Web Summit, o Polígrafo, o primeiro site português, ou jornal português de verificação de factos. A Paula é do Jornal Notícias, portanto um jornal tradicional, papel e digital, obviamente. Mas um jornal com muita história e no formato mais tradicional. Sofia. Bom, antes de mais, obrigada pelo convite. É um enorme privilégio e também uma certa ousadia por uma pessoa comercial aqui no meio de tantos jornalistas. Eu acho que isso também é um sinal muito claro da enorme maturidade com que hoje em dia, de facto, se discutem muitos temas, nomeadamente o tema do brand content, do negócio, da necessidade de novos modelos de negócio e na forma como isto hoje em dia também é um desafio de todos, não é? Não só dos comerciais, é de todos aqueles que temos uma responsabilidade nos mídias, nomeadamente editorial. E hoje de manhã falava-se aqui de uma coisa e eu começava se calhar por aí, que de facto quando o cinema apareceu achava-se que o teatro ia morrer e por aí fora, e portanto é natural que quando começaram a aparecer estas tecnologias todas, os mídias tradicionais são sempre postos em causa e começou-se a apregoar o fim da imprensa e agora há uns que apregam o fim da televisão. E também como se percebeu esta manhã, até pela voz da Vanessa e da Maria Antónia, de facto o que mudou na verdade é a forma como o mix é feito, não é? E como nós temos todos os dias o desafio de nos adaptarmos a esse mix. Portanto, eu acho que é evidente que os mídias tradicionais e que o jornalismo não está de todo morto. Aliás, acho que falarmos hoje de fake news é falar disso mesmo. Eu acho é que todos hoje temos desafios acrescidos e ao contrário do que às vezes se apregoa, eu acho exatamente que nunca foi tão importante o papel dos mídias, o papel do jornalismo e portanto, acho que temos é que enfrentar isso de forma aberta, temos que falar sobre isso, temos que, como se disse aqui hoje de manhã também, ter a capacidade de nos reinventarmos, de encontrarmos novas formas, de comunicarmos, de tirarmos partido dessas mesmas tecnologias, da forma como chegamos aos nossos leitores e aos nossos espectadores. António, em profunda crise lança-se um jornal. Sim, muito bom dia a todos, obrigado, quero dar parabéns à Mesa e Publicidade e à Carla, enfim, e a toda a equipa. Acho que a dinâmica que mostram sucessivamente também é um bom exemplo da vitalidade que é possível ter e de alternativas
esse lado que foi falado aqui de manhã, que tem a ver com os modelos de negócio. Enfim, eu diria que ouvi aqui dizer de manhã, otimismo moderado. Eu, se calhar, sou um otimista pouco moderado e só isso é que pode justificar lançar um órgão de comunicação social nesta fase. E por isso, eu diria, acho que sou pouco moderado, mas ainda assim consciente. Acho que já tivemos um período pior nos mídias em Portugal. E, portanto, acho que se criam e estão a criar soluções alternativas, o ECO seguramente é uma delas, o polígrafo que acabou de ser lançado é outra, de caminhos, projetos maiores, projetos mais pequenos, projetos de segmento, alternativas que permitem responder, digamos, a essa propalada, eu diria, anunciada demasiado cedo de morte dos mídias. Eu creio que é evidente também que o último ano, com a crise, se assim lhe posso chamar, de credibilidade e de reputação das redes sociais, como a Facebook, do ponto de vista noticioso, também ajudou a mostrar ou a evidenciar que terá havido, e com responsabilidade dos jornais, dos jornalistas, como é evidente, dos meios de comunicação social, uma certa confusão entre o que é o papel de uma rede social e o que é o papel dos jornais. Eu ouvi aqui uma expressão, uma pessoa que tenho muito prezo, com muita amizade, que não estou a ver agora aqui por causa da luz, que é o Rui Pedro Batista, dizendo que não vê diferença entre jornalismo e comunicação. Eu tenho que discordar frontalmente. Acho que comunicação, diria, é tudo. Jornalismo é uma parte da comunicação, seguramente não é a mesma coisa. E cada uma vive por si, deve viver e conviver, e daí eu acho muito bem estar aqui este painel tão diversificado e com experiências e com visões tão importantes. E, portanto, eu acho que as oportunidades hoje para os jornais, para os mídias tradicionais, eu devo dizer que comecei a trabalhar no Jornal Notícias já há muitos anos, e obviamente dizendo que é um jornal centenário, não é um jornal tradicional nesse sentido, é competitivo como todos os outros no digital, tem um projeto até bastante agressivo na área do vídeo, e, portanto, os jornais mais antigos, os mais novos meios de comunicação social, o ECO fez 2 anos há um mês, pouco mais de um mês, estão a encontrar o seu posicionamento e o seu caminho para continuarem a ser, digamos, uma fonte de informação credível. E daí eu achar que, de facto, essa avaliação de sobreposição entre comunicação e jornalismo deve ser feita, deve ser clarificada. A necessidade de informação, obviamente que não está em causa o fim do jornalismo como função de escrutínio. Acho que o nosso papel vai ser tão ou mais relevante quanto maior escrutínio formos capazes de fazer sobre os poderes, todos os poderes políticos, os poderes económicos, obviamente. Acho que esse caminho pode ser feito de várias formas. Acho que o tema, eu devo dizer também a minha defesa, que não estive nessa discussão sobre que tema para trazer, não estava já presente na reunião, nessa escolha do tema para trazer para essa discussão. O tema das fake news, eu acho que também criou-se aqui também ao mesmo tempo uma oportunidade para os jornais, para os jornalistas, porque fake news, é evidente, existem há muitos anos, não é de agora, a tecnologia que as acelerou de uma forma muito evidente, mas também nos trouxe a nós, jornalistas, a Polígrafo é um bom exemplo, de um projeto segmentado e para responder também a esse desafio. E, portanto, eu acho que estamos num bom momento. São tudo rosas? Não são tudo rosas. Ouvi-me aqui falar de manhã também no primeiro painel sobre branded content, o ECO é um parceiro, para quem quiser investir, não é comigo, com o meu colega da administração que tem área comercial em branded content no ECO, temos obviamente disponíveis. O que é que nós garantimos? Deixa-me só dizer, quem quiser investir em branded content no meio e publicidade, também está ali a Margarida, que os ajudará a ser. Devo sublinhar o que é que são para nós princípios importantes nesta matéria. Não é nenhum jornalista do ECO a fazer esse branded content, são jornalistas especializados nas várias áreas, é uma equipa diferente, não queremos criar confusões, nomeadamente junto às marcas que fazem isso, recebendo contactos ao mesmo tempo de quem faz um artigo de branded content, e há muitos bons exemplos que são mesmo, aliás no ECO temos bons exemplos de artigos de branded muito partilhados, e portanto que os leitores gostam. Isso é diferente de notícias, não é? No sentido, se quiser, mais tradicional do tema.
e do termo. Ou seja, é a tal diferença entre jornalistas e produtores de conteúdos. Conteúdos, não é? mas convivem bem e obviamente o que é importante é uma clarificação, isto é, eu creio que o pior que podemos fazer às marcas e aos meios e aos jornalistas é criar aqui uma ambiguidade sobre o que é uma coisa e o que é outra. No nosso caso temos uma clara identificação visual que torna evidente o que é branded, do que são notícias feitas pela equipa, portanto acho que os eventos, enfim, é outro caminho, outros produtos, portanto eu acho que estamos, apesar de tudo, num contexto económico do país, não necessariamente com as melhores opções, mas num contexto, apesar de tudo, digamos, favorável a que se experimentem outras coisas, outros caminhos, e portanto eu vejo o futuro com uma necessidade, também preciso dizer, de alguma clarificação, provavelmente eu ia dizer, não quero contra mim, os jornalistas falo, que não é excesso de meios, porque os meios existem os que os leitores querem que existam. É com uma necessidade que em Portugal, não é só nos meios jornalísticos, mas também nos meios jornalísticos, tem de haver de acelerar o que é que são os produtos que estão cá, para ficar dos que se arrastam. Acho que isso existe na indústria têxtil, como existe na indústria de mídia. Acho que é muito importante que o setor, digamos, consiga renovar-se, porque a eternização de projetos ou de produtos que por um motivo ou por outro, porque fizeram tudo bem e não correram bem. Estás a pensar não quero particularizar, os leitores fazem as suas escolhas, não é? Portanto, eu acho que essa renovação, como em qualquer setor, eu acho que é muito importante. Eu acho que seria provavelmente um bom contributo, essa capacidade de renovação, de regeneração do mercado, para o aparecimento de novos produtos, uns vão ficar cá para contar a história, outros não, mas isso, como em qualquer indústria, faz parte, não é? Temos de estar habituados a ela. Paula, vou saltar agora ao Fernando. Em relação a essa pergunta concreta, se está no nosso horizonte o fim do jornalismo, eu acho que não, de todo. Eu trabalho há muitos anos, trabalho num jornal centenário que não deixa de ser jovem por causa disso, porque nos tentámos adaptar sempre, fomos dos primeiros com o online. JN. No JN. Está-me a faltar aquele projeto de vídeo que lançaram, com fundos da Google. Não, isso é o Direto, não é? JN Direto, sim. Dá a pensar que estava a falar, mas isso não é do JN, um outro projeto de vídeo que não tem nada a ver com isso. Mas, de facto, e há outra coisa, eu acho que, de facto, o jornalismo em si, a essência do jornalismo não mudou. O jornalismo são outras histórias, é verdade, é o checar a informação. Isso não mudou, isso vai existir sempre e vai ser sempre necessário. Agora, as plataformas é que mudaram, mas eu tenho muita fé e sou uma lírica, não é? Digamos assim, que os jornais em papel não vão acabar e cada vez acho mais isso. Se calhar não vão ficar todos, mas vão ficar alguns, sem dúvida nenhuma. Mas ser em papel ou ser digital ou o que for, é assim tão importante ainda? Não, para mim se calhar é porque eu já sou antiga, não é? Digamos assim. Para mim mas é só para mim, eu acho que no geral não é importante. O importante é o jornalismo e a plataforma é mais ou menos indiferente. Mas de facto a questão do digital nós habituamos, houve uma ilusão e demos tudo de graça, não é? E acho que o erro foi esse, não é possível. Tem que ser pago. Claro. Fernando, se o jornalismo não estivesse, a credibilidade, a informação não tivesse tido já dias melhores, se calhar não era preciso lançar-se, o que é uma tendência, não é só nacional, internacional, não é? Sim. Um site de verificação de factos. Não propriamente, por um motivo, o Polígrafo não nasce para vigiar jornalistas nem jornais, o Polígrafo nasce para verificar factos, protagonistas, é completamente diferente, nós não vamos fazer a análise do trabalho dos nossos colegas, nós vamos à origem da informação. A mim não me interessa se o ECO publicou uma entrevista com António Costa e se as perguntas foram bem ou mal feitas, se o ângulo foi bem ou mal escolhido. Interessa-me aquilo que o protagonista disse, interessa-me verificar se aquilo que ele disse é ou não coerente com aquilo que ele prometeu em campanha eleitoral. É esse o nosso foco. Mas voltando um bocadinho atrás, eu ao contrário do António,
Eu sou, por natureza, um pessimista antropológico, o que não quer dizer que me demita da responsabilidade de tentar melhorar as coisas. Ou seja, eu acredito, ponto 1, que o jornalismo nunca esteve tão dinâmico, nunca foi tão criativo como é agora, portanto está mais vivo do que nunca. Está mais vivo de forma diferente. Saiu do papel, eu sou pessimista antropológico também em relação ao papel, acho que o papel de facto vai acabar, mais tarde ou mais cedo. Acho também que na internet está a ser feito um trabalho de qualidade média superior àquilo que é feito em papel também. Temos o problema do timing no papel, que é complicado de resolver, para não dizer impossível de resolver. Hoje os jornais às 7 da manhã estão desatualizados porque, entretanto, aconteceram muitas coisas entre o fecho do jornal em papel e a sua saída na banca, mas eu prefiro encarar isto como de uma forma um bocadinho mais estrutural. O grande desafio que existe hoje na comunicação social, acho eu, a nível mundial, é a questão da diferenciação entre a realidade e a ficção. Nós hoje somos impactados fundamentalmente por notícias que vêm, ou por informações que vêm das redes sociais. 60% da informação que nós consumimos vem das redes sociais. As redes sociais têm um problema grave. Não têm triagem jornalística. Não têm triagem jornalística. E isso é um grande problema, porquê? Porque as pessoas basicamente e fundamentalmente acreditam naquilo que lhes chega, maioritariamente, isso está provado através de estudos. Portanto, nós tornamos maioritariamente uma sociedade desinformada. Há muita manipulação nas redes sociais, uma de forma ingênua, as pessoas partilham acriticamente aquilo que lhes chega, e outra de forma organizada, ao serviço de, enfim, grupos organizados, uns pelos melhores motivos, outros pelos piores. Mas a informação é truncada. E o que acontece é que a imprensa tradicional tem perdido paulatinamente, com o esvaziamento das redações, por constrangimentos económicos, etc., a capacidade para fazer a verificação das informações que circulam. Isso transforma-nos numa sociedade desinformada. E uma sociedade desinformada é uma sociedade com alguma embriaguez intelectual. Nós, quando estamos embriagados, quando não conseguimos distinguir a realidade da ficção, e isso cada vez mais se aprofunda, ficamos sem capacidade para tomar boas decisões. Uma sociedade sem capacidade para tomar boas decisões é uma sociedade fraca, fragilizada, que abre um espaço enorme para o surgir de uma alternativa. Alternativas como o Bolsonaro, como o Trump, que penetraram, que fizeram campanhas através de meios alternativos, muito através de comunicação direta, que é um tipo de comunicação que caracteriza os políticos populistas, não é? Sem intermediação jornalística. Trump comunicou muito através do Twitter, é o primeiro presidente era Twitter. Bolsonaro comunicou fundamentalmente através de redes sociais e YouTube, etc., sem, por exemplo, fazer debates televisivos. Isso é um grande perigo que nós corremos. Os sites de fact-checking, em concreto o Polígrafo, serve para fazer a verificação dos factos e das declarações dos protagonistas, de modo a que, ponto 1, nós temos aqui dois planos. O plano dos políticos e dos titulares de cargos políticos que têm um contrato com os eleitores, o chamado programa eleitoral. Se esse contrato for rompido, a distância entre quem elege e quem é eleito aprofunda-se. E, em última análise, quem sofre com isto é a democracia. A democracia fica, obviamente, fragilizada. O nosso segundo alvo, digamos assim, são os influenciadores e todas as pessoas que se movimentam no espaço público. Também têm uma responsabilidade, não têm um contrato formal materializado num programa eleitoral, mas têm um contrato informal. Quando eu ouço Marcos Mendes a falar na televisão, Francisco Louçã, etc., existe um contrato informal segundo o qual o que eles estão a dizer é verdadeiro. Eles têm responsabilidades públicas. O Polígrafo serve, os jornais de fact-checking servem, todos os jornais deveriam, na realidade, servir para perceber se esse contrato está ou não a ser furado. Porque, ao fazer este trabalho, nós estamos claramente a contribuir para uma higienização da democracia, para também aligeirar o fosso entre aquilo que é a realidade e que é a ficção. Esse é o grande desafio. E eu acho que o próximo grande desafio, nós neste momento estamos a trabalhar
mesmo no domínio do fact-checking, de forma um bocadinho superficial. O grande desafio são aquilo que nós chamamos as deepfakes. Quando nós já falamos de manipulação de imagens através de inteligência artificial, um dia vai ser possível, e esse dia está a chegar, um filho vosso telefonar-vos a dizer: mãe, pai, estou a ser raptado, fui raptado, e está aqui um senhor a dizer-me que o senhor que tem que aparecer no sítio X e meter 500, 1000, 5.000 euros, senão ele mata-me. E é a voz do vosso filho que está a ser artificialmente manipulada. Vai ser possível o António Costa fazer uma declaração à nação a dizer que o ECO vai fechar, ou que o ECO vai comprar o Wall Street Journal. E durante algum tempo, durante alguns minutos pelo menos, essa informação vai ser verdadeira. Agora imaginem o Trump... Imaginem, quem sabe? Imaginem o Trump a declarar guerra à Coreia, imaginem o Putin a declarar guerra aos Estados Unidos. Este tipo de informação é passível de ser trabalhável, com um realismo impressionante. Isto, alguns teóricos que têm analisado este fenómeno falam de uma espécie de infocalipse, o apocalipse das democracias provocados pela informação e pela desconstrução da informação, pela entrada da ficção na informação. E esse é, para mim, o grande desafio, não só do jornalismo, mas também das sociedades modernas. Existem alguns antídotos que nós poderemos utilizar. Acho que podemos falar sobre isso mais à frente no debate, para que outras pessoas também possam falar mais um pouco. Ontem a grande notícia do dia, o dia todo, e ontem foi dia de votação do Orçamento de Estado, não é? Era a saída do Vitória de Benfica. Foi tudo, os jornais à noite, nas 3 canais generalistas, só um é que abriu com o Orçamento de Estado, não é? Portanto, para os outros, o tema da abertura foi uma não notícia, porque o senhor não vai sair, pelo menos para já, não é? Mas aparentemente é isso que... E era uma fake. E era uma fake. Sim, ao fim do dia era uma fake. Inicialmente não era fake, não é? Houve uma mudança de opinião. Há um ponto interessante na questão das fake news que também eu acho que me parece que devemos todos reter, que é, mas o que é que estamos a falar quando estamos a falar de fake news? Bem, para já, eu considero, a minha avaliação é que uma fake news tem que ser plausível. Vamos ver. Quando corre uma imagem da Catarina Martins com um relógio de 2 milhões ou de 20 milhões de euros e considerar isso uma fake news, eu acho que essa classificação é que é fake news, porque vamos lá ver, não é plausível que Catarina Martins ou outro líder partidário qualquer, poderia ser qualquer, tenha um relógio de 20 milhões de euros. Portanto, a plausibilidade da informação dá esse caráter, é nos vídeos, é na notícia ela própria, dá esse caráter Mas, António, o problema não é também quando os mídias tradicionais, porque com a pressão de publicar depressa, de não conseguirem verificar, não conseguirem falar com as fontes, cruzar fontes, etc., amplificam as mentiras, não é? Entramos nessa dimensão de as fake news sempre cá estiveram, não é? O papel dos jornalistas, vamos ver, eu acho verdadeiramente interessante o modelo do polígrafo, pela segmentação, pelo foco. Acho que um dos caminhos, dos vários, é a segmentação, apostarem numa determinada área, mas o papel do jornalismo é de fact-checking desde sempre, desde a sua fundação, e a sua natureza é essa. Cada um de nós, cada um... Sim, cada um... Os meios não têm meios para fazer... Sim, com certeza. E a fragilidade económica, as limitações, também essa dimensão que o jornalismo digital, talvez digital no sentido de os sites de informação e... de ter que publicar logo, de estar permanentemente nesta pressão de ser o primeiro a noticiar, coloca uma pressão que às vezes não é melhor, não é mais aconselhável para uma avaliação ponderada das notícias. Isso também transforma fake news em notícias, pelo menos durante algum tempo, em notícias verdadeiras. Finalmente se está a perceber, há pouco no inquérito que a Flor Bela mostrou aqui, sobre as razões de consulta às redes sociais, não havia nenhuma informação sobre notícias. A nenhuma daqueles indicadores aparecia como fator de procura das redes sociais notícias. Tem a impressão que aparecia várias coisas, lazer, etc., mas não aparecia notícias. Eu acho que uma sociedade informada percebe o que é a diferença entre a consulta de uma rede social
e ler um jornal em papel, ou online, ou ver um telejornal, ou ver... E essa clarificação, e essa mas depois confunde-se tudo quando um jornal tradicional publica no Facebook uma notícia ou cria uma notícia com base numa falsa notícia, não é? Numa fake. Isso é mau jornalismo, mas não tem a ver com fake news ou outro fenómeno qualquer, não é? Daí a crise no jornalismo também, não é? E a credibilidade do jornalismo. E isto acontece sempre em vários setores, porque há alguma crise, alguém pode beneficiar com isto. O polígrafo é um beneficiário direto da crise do jornalismo, porque se os jornais estivessem a fazer aquilo que é suposto fazer, que é fazer essa confirmação dos factos, o polígrafo eventualmente não tinha espaço para existir, não é? Mas isso faz parte da evolução das indústrias, e esta indústria tem evoluído bastante ao longo da história. Eu queria só referir aqui uma coisa. A história do jornalismo confunde-se muito com a história da propaganda. E quando nós estamos a falar de fake news, estamos a falar também, num certo sentido, de propaganda, porque estamos a tentar introduzir na opinião pública, nas opiniões públicas, temas que são de interesse de alguns interesses. O primeiro jornal, aquilo que é referido como o primeiro jornal português, era um jornal que tinha, essencialmente, como objetivo lutar politicamente contra a presença castelhana em Portugal. E, portanto, aquilo era um instrumento de política, não era um instrumento de informação. E foi muito útil, e nós agradecemos muito às Gazetas da Restauração, 1640, 1641, o facto de terem existido, porque senão hoje daqui estaríamos eventualmente a falar castelhano. Mas, na verdade, aquilo eram instrumentos de propaganda, não eram jornais. E os jornais, como nós os conhecemos e os conhecemos hoje, só surgiram muito mais tarde. Mesmo se olharmos, se desfolharmos alguns jornais do século XIX, veremos coisas absolutamente extraordinárias, não é? E jornais até ditos como sérios, que punham na primeira página que a rainha era fufa. Exatamente assim. E, portanto, isto hoje é impensável, não é? Isto hoje seria impensável porque o jornalismo não se faz assim e as pessoas, digamos, toda esta atividade evoluiu de uma forma que é muito difícil essa confusão entre aquilo que é a opinião manipulada ou com intenções de manipulação com aquilo que é esta atividade. Acho que o António tocou ali em alguns pontos interessantes, mas deixe-me só voltar atrás num outro tema, que a Sofia também tinha referido, que é, sempre que há uma evolução tecnológica, ou que sempre que nasce um novo meio, esta discussão existe, não é? Porque sempre, quando apareceu a televisão, dizia-se que ia acabar a rádio, quando apareceu a rádio, dizia-se que ia acabar o teatro, e agora que apareceram os meios digitais, diz que vai acabar o papel. E até agora nenhum deles morreu. Eles vão mudando. O público hoje do teatro é infinitamente menor do que era há um século, porque as pessoas vão menos ao teatro, também porque há menos teatro, porque o mercado mudou. Por isso eu também acredito que o papel não vai desaparecer, que há espaço para publicações eventualmente mais premium, que as pessoas poderão estar disponíveis para pagar o prazer do papel, não é? Isso vê-se até, há publicações mais específicas, as revistas, ainda há bocado falava ali com o Francisco, ele não consegue ler revistas no iPad, e eu percebo, e ele é novo, não é na minha idade, portanto não é uma questão geracional, tem a ver com a natureza do produto. Como ver teatro na televisão é diferente de ver teatro na sala. Mas, entretanto, tinha uma pergunta que eu já não lembro qual é que era. Também já não me lembro. Também já não me lembro. Na verdade, também já não me lembro. Mas tinha a ver com tudo isto, seguramente. Tinha a ver com tudo isto e com a credibilidade dos mídias e do jornalismo, que também muito amplifica as fake news, e se calhar o que é que nós, mídias tradicionais, ou mídias tradicionais... Eu acho que os mídias tradicionais têm um desafio importante, que é o da qualidade, não é? E não se deixarem tentar pela facilidade. E quando digo tentar pela facilidade, não é necessariamente fazer, digamos, despedir os jornalistas mais caros e contratar miúdos baratos. É muito mais do que isso. Nós olhamos para o que está a acontecer nos Estados Unidos e vemos meios com muita tradição que eu acho que se estão a afundar com esta deriva anti-Trump,
vai funcionar contra eles, porque eu recebo todos os dias a newsletter do New York Times, e eu não sou grande fã do Trump, mas já não consigo suportar aquela campanha contra o Trump, porque aquilo é doentio, não é? E o mesmo acontece com os da Fox, não é? Aquilo também é doentio no sentido contrário. E, portanto, há uma necessidade, eu julgo que haverá uma necessidade dos meios de se controlarem um bocadinho. E eu percebo que isto também possa ser isto possa ser induzido pelo negócio, porque também há demonstrações económicas de que os meios pró-Trump, claramente, e anti-Trump, claramente, têm beneficiado economicamente com isso, porque ganharam subscritores, porque ganharam até publicidade de alguns investidores que normalmente não faziam com aquela intensidade, pelo menos. Tem a ver com o negócio e não tem a ver com o jornalismo. Eu diria que tem a ver com as audiências, não é? Que tem, com certeza, ou lutam por uma coisa tem a ver ou por com o negócio, exatamente. Eu diria que as marcas ou os meios que quiserem persistir têm que apostar na qualidade. E é isso, e é a qualidade que vai... as marcas nascem, as marcas morrem, isso faz parte da vida. Agora, quem tiver uma boa gestão e tiver um produto com alguma qualidade, tem mais hipótese, porque a necessidade existe. O mercado publicitário está a crescer, continua a crescer. Este ano deve fechar à volta de quase 600 mil milhões de dólares de receita no mundo inteiro. O dinheiro está aí, portanto, há dinheiro para investir neste setor. O que ele está provavelmente também a mudar uma parte dele de um certo tipo de meios para outro. Mas, quer dizer, mas o dinheiro existe e não vai ser por falta de investimento publicitário que os meios vão terminar. Vai ser, eventualmente, porque os meios não estão a perceber o que é que lhes está a acontecer, o que é que eles estão a fazer ao seu próprio negócio. Vítor, e temos bons gestores de mídia? Isso é uma pergunta. Eu contra mim falo que já fui um desastre. Portanto, eu diria que talvez fosse... acho que não estamos ainda numa fase muito desenvolvida nesse particular. É uma forma simpática de responder. Sofia, distinguir as coisas, conteúdos, jornalismo, investimento publicitário, para onde é que está a ir? O que é que os anunciantes pedem hoje? Enfim, se calhar estamos aqui a falar de muita coisa, de muitos temas, e acho que estás a focar num tema sobre o qual eu de facto gostava de falar. Eu trabalho há muitos anos nos mídia e trabalho em particular nesta área, que é uma área que de facto põe em interação permanente aquilo que são editores de conteúdos e pessoas que pensam conteúdo e os anunciantes e as marcas. E eu, honestamente, acho que, apesar de, obviamente, hoje em dia se discutirem, tem que se discutir os mídias, porque os mídias têm desafios gigantes, como, aliás, têm os marketeers, e vimos aqui hoje de manhã, e temos nós todos os players que trabalhamos nesta ambiência digital que veio, de facto, mudar o paradigma das coisas. Eu de facto, olho com muito otimismo para tudo isto, porque eu sou do tempo em que ainda era quase impossível uma pessoa dos conteúdos e da relação dos conteúdos com as marcas falar com jornalistas sobre isso, era quase um tabu. E eu acho que só o facto de poder hoje em dia falar disto de uma forma tão aberta é muito importante. E tentando responder à tua pergunta, o que é que as marcas querem? Repara, eu há muitos anos trabalho numa área em que o meu principal objetivo é, de facto, criar soluções para as marcas em cima daquilo que é a riqueza editorial e a credibilidade de um grupo de mídia. E obviamente, que fazer isto é ter uma enorme responsabilidade naquilo que se faz, porque é ter a capacidade de comunicar marcas em cima de conteúdos, ou de desenvolver conteúdos para marcas, ou de pormos, no fundo, aquilo que é o que nós, grupos de mídia, sabemos fazer bem, e depois também podemos falar um bocadinho aqui melhor sobre esta nova geração de conteúdos, em que todos produzimos conteúdos, influenciadores, como se isto fosse uma coisa muito, muito recente, não é? Toda a vida os grupos de mídia tiveram caras e endorsers de marcas. Eu acho que hoje em dia democratizou-se muito a comunicação à volta desses temas. Então eu acho que é muito, muito interessante, e por isso é que eu sou uma grande otimista, é que hoje em dia nós podemos falar disto de uma forma muito aberta. Portanto, hoje em dia, antigamente, quando eu pensava um conteúdo para uma marca, pensava quase sozinha e depois ia quase pedir, por favor, o apoio fosse às áreas de informação, fosse às áreas de conteúdos para aquilo acontecer. Hoje em dia o mundo mudou de tal maneira, e eu acho que isso também é a evolução que os grupos de mídia têm que fazer, e perceber de facto o que é que as marcas procuram e conseguirmos adaptar a forma como trabalhamos, como nos relacionamos, os nossos modus operandi e os nossos modelos de negócio, para podermos fazer isso de forma cada vez melhor e também não perdendo essa credibilidade.
Eu acho que, de facto, a riqueza hoje em dia é enorme. Quando nós hoje em dia pensamos no conteúdo, quando nós hoje em dia nos sentamos até com as áreas de informação, obviamente que há uma preocupação grande, e eu digo até porque há muito pouco tempo atrás as áreas comerciais e as áreas de informação não se sentavam à mesma mesa, e hoje em dia eu tenho reuniões semanais com as áreas de informação, porque passou a ser quase uma preocupação de todos, e já não só uma preocupação das áreas comerciais, de facto construir este tipo de relações e olharmos o negócio de uma forma diferente. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o papel que nós hoje estamos aqui muito mais focados em falar de notícias e de fake news, mas deste ponto de vista mais do negócio, que eu acho que era essa a tua pergunta, eu acho que o papel que nós temos é cada vez maior e mais relevante. Eu acho que nós devemos olhar para tudo aquilo que está a acontecer até nas redes sociais, estes novos influenciadores, o facto de toda a gente produzir conteúdo, ser muito mais fácil o acesso ao conteúdo. Eu acho que para nós veio trazer até um desafio e uma responsabilidade crescente na forma como nós temos, de facto, que em conjunto trabalhar essa credibilidade. E a Maria hoje dizia, dava o exemplo das novelas, não é? Sobre o tempo em que quase que tínhamos medo de pôr conteúdos dentro das novelas. Hoje em dia estamos numa fase de não temos medo, isso é uma coisa assumida, faz parte, as marcas fazem parte do dia-a-dia, mas vamos muito mais longe, de facto, em que é que nós, grupos de mídia, podemos ser relevantes. Porque nós, de facto, produzimos conteúdo melhor que ninguém, nós, de facto, temos uma linguagem que é muito nossa, que é muito própria, e, portanto, hoje nós já vamos muito mais além na produção até de conteúdos para as marcas e que são relevantes e que nascem do desejo das marcas usarem, no fundo, este nosso know-how para chegarem aos consumidores. Agora, acho que isto tem que ser feito também com uma responsabilidade e um desafio acrescido. Hoje de manhã falava-se disso, até que ponto é que deve ser assumido que temos informação ou temos notícias nos jornais assumidamente patrocinadas. Eu acho que isso torna um desafio acrescido. Eu sou muito democrata na forma como acho que as marcas devem entrar nos conteúdos, sou uma liberalista, mas acho que deve haver aqui fronteiras que não se devem ultrapassar, porque acho de facto hoje em dia há uma dimensão do negócio que é difícil, nós sabemos, os grupos de mídia não vivem propriamente, isto faz parte também da evolução do próprio negócio, é verdade, continua a haver muito dinheiro e o investimento publicitário overall está a crescer, mas é verdade que há muito mais alternativas, não é? Ouvimos hoje em dia responsáveis de comunicação e de marketing a dizer isso mesmo, que hoje em dia quando pensam uma campanha, antigamente pensavam-se em 2 ou 3 meses, hoje em dia há uma solução enorme, um conjunto de soluções enormes à disposição e é natural que os budgets, às vezes, que vão para os mídias tradicionais, em algumas campanhas em particular, sejam menores do que eram há uns anos atrás. E, portanto, nós temos é que ser cada vez mais efetivos na forma como temos boas soluções e como trabalhamos essa credibilidade. Portanto, eu acho que há fronteiras, de facto, que não devem ser ultrapassadas, até porque depois há aqui um ponto que é sempre muito importante, que não se deve nunca pôr em causa, e por muita pressão financeira que existe e por muita necessidade de ir atrás das receitas publicitárias que existe, porque nós sabemos que ainda não se pagam muito conteúdos e, portanto, é preciso e é fundamental e nós ainda vivemos disso e vamos viver. Penso eu que ainda estamos longe de conseguir mecanismos de mídia muitas vezes paga, mas acho que isso ainda coloca aqui um desafio maior e acrescido, que é não permitirmos de forma alguma que essa necessidade e até essa maior proximidade que nós hoje em dia trabalhamos com os anunciantes e os pomos dentro das nossas soluções de conteúdo e editoriais, não deve permitir de forma alguma nem colocar em causa o rigor e a independência jornalística que deve existir e, portanto, acho que esse desafio, desse ponto de vista, é cada vez maior. António, e a pressão é maior para que esse rigor e independência deixe de existir? Eu acho que é maior porque os leitores são mais exigentes. Eu acho que, enfim, a última década em Portugal, com tudo que o país viveu, a Troika, enfim, as falências, as intervenções públicas, o dinheiro público em instituições financeiras, tornou-nos, eu acho, e ainda bem, a todos como leitores mais exigentes, aos jornalistas mais céticos, e também ainda bem, cumprimos melhor o nosso papel, e portanto essa pressão existe pela concorrência, pelo contexto económico, que é obviamente difícil, e portanto é preciso fazer melhor, mas isso é uma realidade para os jornais, como é para qualquer empresa, não é? Em qualquer negócio. É preciso fazer melhor para ter, no nosso caso, mais leitores, logo mais receitas, para ser mais credível, essa exigência aumentou. Eu gostava de tocar aqui num ponto que tem a ver, sobretudo, com o modelo de negócio, porque eu estou muito otimista em relação ao que é o jornalismo e ao seu papel. E acho que hoje, de facto, o país tem Portugal tem um jornalismo melhor do que o que tinha há
5 anos, há 7 anos, há 10 anos. Acho francamente que Mas está melhor. acho que está melhor, o jornalismo está melhor. Há mais meios de comunicação social, há novos meios que trouxeram outras visões, há novas formas de chegar aos leitores. Portanto, eu não tenho essa visão. A crise decorre de uma dimensão económica do modelo de negócio. Acho que o jornalismo, o que se faz, hoje faz com mais rigor, ainda que com menos meios. Esta história Com mais de esforço. ter que publicar logo, de não ter tempo. É mais para... um desafio porque, quer dizer, as coisas evoluíram e, portanto, obviamente temos todos a responsabilidade de, quando escrevemos e sabemos que vamos publicar imediatamente, temos essa pressão de, na publicação, não cometer erros ou não facilitar por querermos publicar logo. Acho que há um aspecto que o jornalismo, do ponto de vista genérico, continua a desvalorizar. Eu diria que tem mais a ver com a gestão e com as restrições financeiras. Não tem a ver tanto com os jornalistas, tem a ver com a gestão mídica e com as restrições financeiras associadas. Eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de ir a algumas conferências internacionais nos últimos 2 ou 3 anos sobre mídia, onde de resto os grandes patrocinadores dessas conferências internacionais são a Google, o Facebook, o Twitter, as grandes tecnológicas. Acho que os jornalistas, do ponto de vista geral, e a gestão por restrições financeiras, gestão empresarial, continuam a olhar para a tecnologia como um mal necessário, que é preciso ter, que é preciso evoluir, mas que não é fundamental. Eu acho exatamente o contrário. Confesso-vos, se não tivesse a restrição financeira que todos temos, e nós não é que também obviamente temos, teria seguramente um programador por cada jornalista. Acho que seria o rácio ideal para o meio de comunicação social hoje, porque não é possível continuar a evoluir e competir com o contexto internacional que nós temos, porque os nossos leitores, nomeadamente nos jornais económicos, pela natureza da informação que têm, são os leitores que muitas vezes consomem informação internacional. Portanto, a comparação não é exatamente com as notícias, mas com a facilidade com que se acede ao produto, com a facilidade com que se assina, com essa dimensão de usabilidade, com a evolução da própria plataforma. E nós, em Portugal, temos essa limitação e, portanto, a incapacidade de investir ou a desvalorização do que é o papel da tecnologia na melhoria de conteúdos ainda é muito gritante. Um segundo ponto, que é uma vantagem e é um problema, há vários estudos que mostram isso. Os mercados onde o Spotify, onde o Netflix têm mais sucesso, são os mercados onde os jornais conseguem maiores subscrições, maiores leituras. Estão mais habituadas a pagar. Habituam-se. Agora, qual é o problema? É que o problema para os meios de comunicação social em Portugal é que a exigência desses leitores na assinatura também é enorme, isto é, estão habituados a uma assinatura de um Spotify, de um Netflix, de uma forma muito simples, muito eficaz, com leitura nas várias plataformas, ao mesmo tempo parando num sítio e lendo e vendo no outro. Ora, o que exigem aos meios é exatamente a mesma coisa. Estão dispostos a pagar, não é apenas, ou eu apenas entre aspas, se as notícias tiverem qualidade e forem relevantes, se nós soubermos a quem é que nos estamos e isso é o ponto principal, a quem é que nos queremos dirigir, e quais são os nossos leitores. Usas também a tecnologia, dados, etc., para saber exatamente a quem é que diriges? Contigo gostava de usar muito mais, isto é, eu acho que usamos muito pouco todos. Nós usamos à nossa escala, à nossa dimensão. Se eu tivesse a oportunidade de usar mais, não tivesse essa restrição, seguramente usaria mais. A dimensão da subscrição é muito importante porque eu acho que é uma evidência nos mercados internacionais e até em mercados com a dimensão do nosso, mas com níveis económicos diferentes e níveis de literacia, nomeadamente de informação, também muito diferentes. Nós vamos fazer esse caminho, vai demorar mais tempo e é preciso perceber quais são os acionistas, no fundo, ou as empresas de mídia que têm a capacidade financeira de fazer essa transição, isto é, de aguentar o tempo necessário para garantir que o ponto desejável, e este é digamos, um número que os meios de comunicação social internacionais têm como referência, é mais de 50% das receitas deveriam resultar diretamente de subscrição de leitores e não de publicidade ou de outros eventos. Os meios de comunicação social em Portugal, infelizmente, ainda estão muito longe disso, mas essa dimensão só é possível se o investimento em tecnologia for muito forte. Ou seja, desinvestir basicamente em tudo e depois esperar que o mundo seja maravilhoso, não dá, não. É um tiro no pé tremendo, não é? Não é um bom caminho.
o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira na entrega dos prémios Gazeta, e eu vou perguntar ao Vítor, que fez um comentário, pôs um post, lá está no Facebook, sobre o tema, que queria citar, ou seja, mas basicamente perguntava até que ponto é que o Estado, face à crise da comunicação social, considerando que há uma situação de emergência, e estou a citar, que já constitui um problema democrático de regime, até que ponto é que o Estado não tinha a obrigação de intervir? Vítor? Eu acho que o Estado, nós estamos habituados a ver o Estado a intervir em quase tudo, não é? Da agricultura às pescas, da pesca do mexilhão, às exportações da Alta Europa. Há atividades económicas que por si justificam algum tipo de intervenção. E não sei qual é o tipo de intervenção que estamos aqui a falar. E, portanto, a mim não me causa qualquer tipo não é estranho para mim que o Estado possa olhar para esta indústria e olhando e vendo e acho que julgo que, apesar do otimismo do António, a situação não é famosa, e que possa ver que tipo de instrumentos é que existirão para, à semelhança de outras indústrias, e considerando que esta em particular, por tudo aquilo que está em causa, a necessidade das pessoas terem uma consciência e, digamos, uma capacidade de avaliação dos temas da democracia, dos temas públicos, que se olhe para isto com algum cuidado. O Presidente da República, na altura, também falou, ele não trouxe nenhuma solução, nem sequer trouxe essa solução como solução. Ele disse que não sei verdadeiramente quais são as pistas. É importante fazer uma reflexão sobre esta matéria, dizendo também que nós todos temos experiência pretérita de que muitas vezes a intervenção do Estado dá asneira, não é? Portanto, acho que o que se deve evitar aqui é que haja qualquer solução que se encontre, deverá evitar qualquer tipo de tentação do Estado voltar a ser o grande influenciador. Agora, eu acho que isto tem que ser visto sem preconceito ideológico. Eu também sou muito liberal, mas reconheço que se não houvesse intervenção dos Estados e da Comissão Europeia na agricultura europeia, na Europa, não haveria agricultura. E, portanto, é tão simples como isso. Ou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é o grande exemplo do liberalismo, tem uma agricultura fortíssima porque o Estado mete bilhões na agricultura. E, portanto, não vejo porque é que esta indústria, esta atividade económica, até pela relevância que tem nos temas ligados à democracia e à cidadania, não possa também ter algum tipo de apoio. Agora, se o apoio é alterar o IVA, se estamos aqui na discussão da tourada, não estamos. Se o tema é se todos devem por igual receber o mesmo tipo de apoio, nós temos nesta atividade há uma quantidade de meios zombie, nós sabemos, historicamente. Há um jornal em Portugal que se continua a publicar desde que eu era criança, já há muitos anos, e que eu pergunto quem é que compra aquilo, quem é que financia aquilo. Esse jornal merece ser apoiado? Tenho muitas dúvidas, não é? Que é o diabo, então posso dizer que é o diabo, não tem problema nenhum em dizer. Eu vejo aquilo nas bancas, pergunto-me, quem é que financia isto? Que interesses é que estão aqui? Eu como contribuinte, não tenho interesse nenhum em cofinanciar o diabo. Até admito que haja muitas pessoas, se calhar não são assim tantas, que gostem de ler o diabo, mas não faz sentido, não é? Agora, tem que sim encontrar aqui critérios e fórmulas. Eu acho que, já falamos aqui do tema da publicidade, as grandes corporações multinacionais estão a tomar conta de boa parte dessa receita. Eu não quereria que os meus filhos viessem a viver num mundo em que só restariam duas multinacionais que são donas disto tudo. Acho que é necessário, e aí os Estados podem intervir no sentido de limitar o poder de algumas megacorporações, e isso faz parte também do nosso direito a termos, digamos, mercado, de termos liberdade de escolha, e o Estado pode intervir, no sentido de limitar
e julgo que até haverá aqui pessoas que serão mais habilitadas para falar sobre isso do que eu, mas há, de facto, uma concentração de receita em grandes corporações que mais tarde ou mais cedo isto, como sempre, poderá dar asneira. E pronto, não sei, julgo que o António é capaz ele já escreveu também sobre umas coisas à volta disto. Uma coisa rápida antes de passar ao António, até porque o António também referiu isso. Acho que de facto o que é importante não é perceber de que forma é que o Estado pode ou não deve apoiar. Acho que é importante nessa comunicação é de facto a constatação, que é mais ou menos evidente, de facto que os mídia vivem um desafio grande, não é? Um desafio de financiamento grande, até porque há aqui 2 temas que foram falados e que são essenciais. É fundamental que os mídia tenham capacidade para poderem continuar a alimentar redações consistentes e fortes para poderem continuar a fazer bom jornalismo. A componente tecnológica, que é absolutamente essencial. Nós sabemos que uma grande parte, muitas vezes, dos investimentos publicitários estão aí, de facto, para players internacionais que apostaram e que começaram, de facto, e são, acima de tudo, plataformas tecnológicas que têm uma capacidade de resposta aos desafios, nomeadamente na forma como conseguem dirigir-se aos consumidores, aos leitores, aos espectadores, e é muito importante essa capacidade. E depois, acima de tudo, aposta em conteúdos, que nós sabemos que parte do sucesso também é esse mesmo, não é? E nós vemos isso, porque as pessoas pagam Netflix, de facto o Netflix investe milhões em conteúdos, não é? E, portanto, eu acho que tudo começa, e em tecnologia, e tudo começa de facto aí. Portanto, mais do que às vezes estar a discutir a questão do investimento publicitário, que obviamente é muito relevante, porque é o que sustenta grande parte dos modelos de negócio em vigor, o que eu acho que é importante é trazer essa capacidade de investimento para os mídias. E nós sabemos que o Estado intervém, agora de que forma e se é da forma certa que está a fazer. Nós estamos já na ronda final, já tenho ali alguém a olhar para mim há um bocadinho, a fazer sinais de luzes. Mas queria também ouvir-vos sobre este tema. Eu posso rapidamente, para passar, para não monopolizar, acho que há também uma nota, parênteses, das marcas, uma responsabilidade particular em não embarcarem numa adesão, eu diria quase voluntarista e alinhada com um certo movimento, porque os próprios jornais também contribuem para ela, de investimento nas redes sociais, quando na verdade nós sabemos que a avaliação do que são aquelas audiências, as marcas não as têm, estão no Facebook, estão na Google e nós às vezes também nos esquecemos desta dimensão. Fechado parênteses, acho que eu tenho reservas à intervenção do Estado nos apoios. Acho que é preciso discutir diretos, não é? Não sei, e o país, como é de facto muito pequeno, com poucas fontes de poder alternativas, contraditórias, tende a criar mecanismos artificiais que não são saudáveis e, portanto, eu acho que era mais importante que o Estado, por exemplo, fizesse uma reforma da educação, que pusesse a informação, a leitura de informação, desde pré-primária, desde os primeiros anos, demorará muito tempo, seguramente, mas os efeitos demorariam e demorarão muito tempo, mas seria mais benéfico para todos coletivamente e para os jornais, para os jornalistas em particular, do que provavelmente algum tipo de intervenção que eu temo acabe por ser, digamos, enviesada por outros interesses. Infelizmente sou aí pessimista. Não achas que o Estado tem um papel no tema dos direitos de propriedade intelectual? Bem, mas é disso que estamos a falar. Quando se fala em intervenção, não é distribuir dinheiro do nosso orçamento. Eu acho que a Europa, a discussão tem que ser um bocadinho mais... A Europa, apesar de tudo, tem um equilíbrio mais difícil, mas ainda assim, eu diria, um maior equilíbrio entre o que é a necessidade de garantir, por exemplo, que a Google, que a Amazon, que o Facebook não tenham uma posição de mercado tal que impeçam a chegada de novos players. E isso é muito importante para todos, coletivamente, mas é muito importante para os jornais também. Nós vemos nesta questão da diretiva, o princípio da diretiva eu subscrevo, depois a forma como ela é concretizada, enfim, é preciso uma discussão bastante mais profunda e este não é o espaço. Mas esse é um caminho. Subsidiação, dinheiro, fundos, aí eu vejo um problema mais complexo de resolver. Peço desculpa. Não, eu sobre isso também sou um pessimista. Em relação à intervenção do Estado na comunicação social, eu sou provavelmente tão liberal como o Vítor, eu percebo o teu ponto, mas eu acho que o Estado não deve estar na comunicação social. Acho que a comunicação social, os jornais devem ser melhores.
estão no mercado e devem ser cada vez melhores. O António lidera aquele que provavelmente é o melhor projeto de economia em Portugal, por ser um projeto multimédia, por estar em várias plataformas, por se exibir de uma forma muito multifacetada. Eu acho que esse é o caminho. Há duas, e acho que aqui existem duas palavras-chave para a melhoria dos órgãos de comunicação social e que já foram ditas também, quer pelo Francisco, quer pelo Rui Pedro, eu subscrevo totalmente. Por um lado, tecnologia, por outro, proximidade, sendo que as duas coisas se complementam. Nós estamos aqui a falar de fake news. As fake news e a desinformação só podem ser combatidas com as mesmas armas que elas utilizam. E fundamentalmente, e sobretudo as deepfakes, utilizam ferramentas de inteligência artificial. Nós temos que mobilizar esforços no sentido do desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial que nos permitam chegar rapidamente à origem da desinformação. No Brasil, em vários países já estão a ser testados alguns sistemas. Por exemplo, um site brasileiro, o Aos Factos, desenvolveu um bot no Twitter que monitoriza algumas centenas de influenciadores e a partir do momento em que detecta uma informação falsa, posta imediatamente o contraditório do arquivo do Aos Factos a dizer: você disse uma inverdade, posta na página de Twitter do influenciador, e você acaba de dizer uma inverdade e nós temos aqui o fact-checking que o comprova. Em Inglaterra, um site também, Full Fact, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que monitoriza em direto, em tempo real, aquilo que os políticos dizem agora na Câmara dos Comuns. E ao mesmo tempo que está a monitorizar, está a fabricar o fact-checking. Eu próprio, no Polígrafo, estou a estudar um instrumento também de inteligência artificial que acrescenta um passo a esse processo de fact-checking, que basicamente passa por, eu ainda não posso dizer tudo, mas passa pela transformação do fact-checking em storytelling, narrativas rápidas a ser disseminadas pelas várias plataformas. Por outro lado, a questão da proximidade. Eu penso que, uma vez mais, um dos grandes problemas da comunicação social em Portugal e no mundo é a distância que existe entre os leitores e quem produz a informação. Os leitores sentem-se marginais relativamente aos produtores de informação. Há um fosso que foi cavado. Há um fosso que foi cavado e que não é nosso, é de toda a gente. Eu penso que, desse ponto de vista, projetos um pouco mais segmentados, como o Polígrafo, o próprio Económico, que não é um jornal em massa, digamos assim, embora tenha já uma dimensão diferente, podem contribuir nesse sentido. Nós, no Polígrafo, o que decidimos foi abrir todas as janelas e todas as portas para que as pessoas possam entrar e possam comunicar diretamente connosco. Temos uma linha do WhatsApp para onde as pessoas enviam sugestões de fact-checking. Temos uma linha de Telegram para onde as pessoas também podem enviar sugestões de fact-checking. Temos uma gestora de redes sociais fantástica que responde quase em tempo real a todos os que nos contactam. Respondemos a todas as mensagens no WhatsApp, a agradecer os pedidos de fact-check, a incentivar as pessoas a pedirem mais, mesmo que me peçam, por exemplo, o primeiro pedido de fact-checking via WhatsApp foi: há cura para a morte? E eu disse-lhes: vamos investigar. Se tivermos alguma novidade, dizemos-lhe. E já agora, se tiver alguma coisa mais concretizável, também esteja à vontade. Portanto, essa relação de proximidade, essa relação quase emocional que se perdeu entre as pessoas e o público e que é estabelecida pelas redes sociais, a grande vantagem das redes sociais, relativamente à imprensa mainstream, aos grandes outlets informativos, é precisamente a capacidade para criar essa relação emocional. Porque nós, nas redes sociais, estamos presentes, os nossos amigos também estão presentes, amigos, alguns entre aspas, partilhamos experiências, etc. Estamos incluídos, existe uma perspectiva inclusiva. Isso não existe relativamente aos grandes outlets informativos. O que nós queremos, o que os projetos mais pequenos querem, é estreitar essa relação, é promover alguma dose de emoção e de afetividade entre quem nos lê e quem produz a informação, de modo a torná-los mais inclusivos. A ideia é criar aqui uma comunidade em que as pessoas se sintam envolvidas, se sintam parte de um processo que não é só dos jornais, é um processo comum. Eu penso que esse é um grande desafio. No Jornal Notícias também se põe este desafio, portanto, proximidade, conhecer os leitores. Mas isso tecnologia. É o ADN do Jornal Notícias, é a proximidade, não é? Não há outra forma. Continua a ser, agregando todas as outras ferramentas. Porque se não for isso, acho que morremos, e acho que é isso que falta ao jornalismo. Eu às vezes digo, no JN,
em que isso, nós vivemos numa cápsula, não é? Nós afastamos-nos das pessoas. E temos a ilusão de que sabemos o que as pessoas querem e não sabemos. Porque às vezes dizem, isso não interessa nada aos leitores, mas como é que tu sabes o que é que interessa aos leitores, pá? Que é uma coisa que os jornalistas têm a mania de saber, que sabem tudo e não sabem. Não sabem, mas têm a mania que sabem. Mas a proximidade, eu acho que é o futuro do jornalismo, porque nós temos que dar histórias que interessem às pessoas e que elas, com as quais elas se identifiquem. E em relação ainda ao Marcelo Rebelo de Sousa, eu não sei qual é a solução e acho que ele também não sabe. Ele lançou aquilo. Ele também não sabe. Pronto, não sei se sabe, mas acho que não. Ou pelo menos não disse que sabia. Pronto, mas eu acho que nós não devemos deixar cair aquele desafio a saco roto, porque é uma oportunidade. E tanto os jornalistas têm que parar para pensar, porque já deviam ter parado há muito tempo. E os patrões dos média também, porque é a oportunidade para termos, de facto, uma discussão para refletirmos, porque não podemos andar sempre para a frente sem analisar o que está mal. E há muita coisa que está. E vou só dizer uma coisa, porque falou-se aqui em plataformas como se fossem estanques, não é? O digital e o papel. Eu trabalho num sítio que conflitua todos os dias com isso, não é? Às vezes, vamos dar isso e amanhã? Porquê é que os leitores vão comprar o JN se já viram no online? Ou se já viram no Facebook? Eu não comprava, não é? Portanto, a questão é essa, é um nó górdio. É um nó górdio. É o maior dos argumentos para aqueles que defendem que, de facto, a imprensa tal qual ela existe hoje pode morrer. Eu concordo que, evidentemente, que o papel vai sobreviver, mas vão sobreviver publicações de prestígio, publicações que acrescentem alguma coisa àquilo que é a informação diária. Claro. Porque, de facto, não faz sentido nenhum nós comprarmos um jornal às 9 da manhã, ou faz pouco sentido, na minha perspectiva, para ler a informação que já lemos às 9 da noite do dia anterior. É uma contradição nos termos. A instantaneidade é muito importante, mas claro, não é o jornalismo... Não é, o jornalismo escrito não é instantaneidade, é outra coisa. Opa, eu aprendi nos bancos da escola que era a explicação, e acho que isto não é ser moda, é mesmo isso. Mas isso também pode ser feito no online. Está bem, mas... E já está a ser feito. Está bem, mas... E bem. Deixa-me só então lançar uma pergunta. Os mídias comunicam-se bem? Estamos num painel de comunicação com consultoras de comunicação. Eu acho que ou a importância dos mídias? Acho que é uma tarefa cada vez mais difícil. Há bocado, quando o António estava a falar do esforço da Netflix em termos de desenvolvimento tecnológico, uma das coisas que eles fazem bem é comunicar os produtos novos que têm. E eu muitas vezes me apercebo que há coisas interessantíssimas a passar aí, por exemplo, nas televisões, e que nunca me chegou essa informação. E, portanto, com esta pulverização da oferta, é absolutamente necessário que os meios tenham capacidade de chegar aos seus públicos naturais e explicar, olha, hoje à noite há um debate, ou um jogo, os jogos é mais fácil, ou há uma série nova francesa super interessante, e isso é um problema dos mídias, mas é um problema deste mundo, porque há uma carregadas de informação que nos chegam e que nós depois nem sequer muitas vezes temos tempo de digerir ou consumir. Mas só o que eu queria dizer, e com isto termino, é um bocadinho um elogio ao papel do jornalista. Pelas minhas contas, o saudoso Vasco Granja deve ter morrido umas 9 ou 10 vezes desde 2009, que foi o ano em que ele realmente morreu. Porque sistematicamente aparece alguém a fazer uma partilha de uma notícia de 2009 a dizer morreu o Vasco Granja, e as pessoas lá todas aparecem a comentar, coitado, gostava muito dele, os filmes da Checoslováquia, tudo não sei mais. Em 2016, o então Ministro da Defesa, o José Alberto Azevedo Lopes, escrevia um post dizendo que Vasco Granja já morreu 3 vezes. Eu depois andei a ver, já morreu pai umas 9 ou 10 vezes. E esse papel, digamos, essa morte repetida, só pode ser impedida pelos jornalistas. São os jornalistas quem podem fazer esse trabalho de verificação da realidade. Não acredito na inteligência artificial como método de controlo desse processo. São as pessoas e a memória das pessoas, e são os jornalistas, não é mais ninguém, não é? E é isso. Então, terminamos com este elogio aos jornalistas e ao jornalismo. Muito obrigada. Vítor, Sofia, António, Fernando, Paula.